Fala carismático da Diocese de Imperatriz, tudo bem? Seja bem-vindo ao Encontro Diocesano de Formação 2020 online. Olha aí que legal. É um encontro diocesano tradicional aqui que acontece, né? Mas dessa vez estamos realizando online devido ao contexto aí do isolamento social decorrente da pandemia que estamos vivendo, né? Atravessando. Seja bem-vindo, né, mais uma vez ao Encontro Diocesano de Formação, você que é da Diocese de Imperatriz e você também que não é da Diocese de Imperatriz, mas que esse vídeo chegou até você, né, como diz João 3,8, né, o vento sopra onde quer. Então, se esse vídeo chegou até você, glória a Deus por isso, né, que ele seja de bom proveito aí no seu ministério. Não posso deixar de pedir, né, para você curtir o vídeo e comentar, né, pois como estamos aqui em uma plataforma no YouTube, para ele entregar esse vídeo para mais pessoas e para ele entregar os outros vídeos das outras formações, dos outros conteúdos aqui no canal para mais pessoas, essa interação ela é muito importante, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que esse canal é interessante e entrega para mais pessoas. Então já deixa o curtir aí, já deixa o comentar, né? Faz agora, não deixa para o final que a gente acaba esquecendo, beleza? Então vamos lá. Eu me chamo Leandro Lima, tenho 23 anos de idade, atualmente estou na coordenação do Ministério das Universidades Renovadas, nesse biênio 2020-2021. Né? Sou acadêmico de Direito, lá na Universidade Federal do Maranhão, sou servo do Grupo de Oração Novo Caminho da Comunidade São Vicente de Paulo, né? A qual sirvo aí há um bom tempo. Se você clicou aqui nesse vídeo, né, você tem interesse aí na formação do Ministério das Universidades Renovadas, né? E se você tiver interesse aí em outro ministério, você pode estar clicando aí nos outros vídeos, né, para você escutar, né, aquilo que o Senhor tem para ti, né? Vai que o Senhor também tem outras missões aí nos outros ministérios, né? Então vamos lá. Essa formação ela vai ser dividida em duas partes, para o vídeo não ficar muito longo. Então, como é um vídeo gravado, editado, ele vai ser bem objetivo, bem direto. É claro que a gente não vai conseguir abranger todo o conteúdo aí do Ministério das Universidades Renovadas, que para isso era preciso muito mais tempo, mas a gente vai introduzir, né, esse ministério e qual é o nosso campo de atuação, qual é o nosso chamado. Que para isso era preciso muito mais tempo, mas a gente vai introduzir, né, esse ministério e qual é o nosso campo de atuação, qual é o nosso chamado. Na primeira parte a gente vai falar da igreja e a evangelização no âmbito universitário. E no segundo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o que é o Ministério das Universidades Renovadas e o que é esse sonho, né, que todo mundo fala, que você vê aí, necessidade de ver aqui na bandeira, um sonho de amor para o mundo. O que seria esse sonho? Né? E aí a gente vai entender um pouco mais o papel do MU dentro das universidades e como a gente pode atingir mais pessoas para o reino de Deus. Eu vou deixar aqui embaixo um link para o grupo do WhatsApp. Então, se você estiver vendo esse vídeo pelo computador, quando você terminar, você entra no celular, né? Abre esse vídeo pelo celular, onde você vai poder interagir conosco, tirar dúvidas com a equipe. Amém? Então, vamos lá? Iniciamos a nossa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa formação ela vai ser baseada na apostila do Ministério das Universidades Renovadas e no RCC Responde número 10. Né? Então, se você tiver interesse aí, é só entrar na livraria da RCC Brasil ou procurar aí em uma livraria católica, né, que você consegue achar principalmente o RCC Responde. Então vamos lá. Nós vamos começar essa formação falando da igreja e a evangelização no âmbito universitário, né? A gente vai começar tomando por base
as palavras da igreja em relação à importância e à urgência de evangelizar o âmbito acadêmico, o mundo universitário. Por quê? Porque é lá que se forma a cultura, é lá que se formam os profissionais, né? E isso é muito importante, porque os profissionais de hoje, a cultura que está sendo gerada hoje na universidade é a sociedade de amanhã. Então, se nós temos uma cultura decadente dentro da faculdade, se nós temos um profissional decadente dentro da faculdade, nós vamos ter uma sociedade decadente, né? Então, por isso a importância. Nós vamos pegar por base aí as palavras da igreja, né? Vamos começar aí com uma citação do Beato Papa Paulo VI, né? Olha o que ele disse: quanto mais leigos houver impregnados do Evangelho, responsáveis em relação a realidades e comprometidos claramente nas mesmas, se virão a encontrar ao serviço da edificação do Reino de Deus e, por conseguinte, da salvação em Jesus Cristo. Essa citação do Beato Papa Paulo VI, ela foi escrita na década de 70, quando o mundo, né, recém-saído ali do Concílio Vaticano II, ele buscava ouvir o que o Espírito Santo dizia às igrejas, né, em relação à necessidade de uma atuação evangelizadora dos leigos, né, no mundo. Então, nós, enquanto leigos, nós somos convidados a evangelizar, né? E o evangelho, a gente sabe que ele precisa ser levado para toda criatura, né? Tem que chegar até os confins do mundo, conforme Jesus ordenou que fizéssemos, né? Como diz lá em Marcos 16:15, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Nenhuma realidade ela merece ser privada da evangelização. Nenhuma realidade ela merece ser privada da verdade da salvação, né? Nenhum homem deve ser excluído da possibilidade de conhecer e encontrar a verdade e a salvação em Jesus Cristo, que é o fim da evangelização, né? Então, como diz Papa Francisco, todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Então, você enquanto leigo, você é convidado, nós enquanto leigo, nós somos convidados a evangelizar aonde nós estamos. E se onde nós estamos é o âmbito universitário, é o âmbito acadêmico, nós também somos convidados a evangelizar lá. Olha o que diz São João Paulo II. Os fiéis leigos, precisamente por serem membros da igreja, têm por vocação e por missão anunciar o Evangelho. Para essa obra foram habilitados e nela empenhados pelos sacramentos, olha aí, da iniciação cristã e pelos dons do Espírito Santo. Então sim, se você está aqui, se você é católico apostólico romano, se você vive os sacramentos, se você está mergulhado na presença do Espírito Santo, você está capacitado a evangelizar onde você estiver. Se você está no âmbito acadêmico, se você tem a vocação para evangelizar no meio universitário, você também é convidado, né, por vocação e missão. Então, diante dessa verdade, dessa necessidade de evangelização, dessa missão que nós temos de evangelizar, é importante a gente refletir enquanto MU, Ministério das Universidades Renovadas, qual é o nosso campo de missão, né? E é isso que a gente vai tentar entender. A gente vai entender a necessidade, para aí a gente entender a atuação do Ministério das Universidades Renovadas, né? Qual é o nosso campo de missão? Quais os locais que nós somos convocados, né, pela igreja, por Deus? Quais são essas periferias, né, que faz necessária a nossa presença evangelizadora, né? Como a gente pode ser sal e luz do mundo, né? Aonde nós podemos ser sal e luz do mundo? São João Paulo II, na preciosa exortação apostólica Christi Fidelis Laici, fez o seguinte apelo a cada um de nós, olha aí. A igreja pede aos fiéis leigos que estejam presentes em nome da coragem e da criatividade intelectual nos lugares privilegiados da cultura, como são o mundo da escola e da universidade, os ambientes de investigação científica e técnica, os lugares da criação artística e da reflexão humanística. Então aqui você vê uma convocação, né, do São João Paulo II, né, para que a gente assumisse esse papel de relevância na evangelização em ambientes acadêmicos, em ambientes culturais, ao qual a igreja na época constatava essa ausência, né?
Porque, se você não sabe, as universidades elas tiveram início na igreja, né? Mas aqui já na época dessa exortação já se presenciava uma ausência, né? Uma ausência de nós, enquanto igreja, de uma evangelização fervorosa nesse meio. Então, a Sua Santidade, Papa João Paulo II, ele nos convidava a ter coragem e criatividade para evangelizar, para alcançar pessoas presentes no mundo da universidade, das escolas, né, nos ambientes de investigação científica, técnica, os lugares de criação artística, porque é aí que está sendo gerado a cultura da sociedade futura. Você consegue entender? Então, se nós temos nesses ambientes uma ausência de Deus, nós teremos uma cultura, uma sociedade com a ausência de Deus. E aí que entra essa urgência, é aí que entra essa importância da evangelização no âmbito universitário. E aí, com o passar dos anos, né, já em 2007, a Igreja da América Latina, por intermédio do episcopado, disse o mesmo, né? Frente a isso, não se vê uma presença importante da Igreja na geração da cultura, de modo especial no mundo universitário e nos meios de comunicação social. Então, assim, não precisa a gente esperar ser dito pela igreja, basta você olhar como está a cultura hoje, né? Uma cultura decadente, uma ausência do belo, uma ausência da verdade, uma ausência de virtude, né? Tanto na cultura quanto na comunicação social, né? Que aqui se via uma ausência da igreja. Então essa é a importância, esse é o local onde nós podemos ser sal da terra e luz do mundo. Esse é um local que nós podemos levar a verdade, a salvação em Jesus Cristo. Falta a nossa presença em diversos espaços no âmbito universitário, né? Como na promoção de debates sobre temas de fé e razão, em atividades que gerem solidariedade, né? Pessoas que passam por dificuldades na nossa universidade, no entorno, na nossa cidade, na promoção de espaços de oração, reflexão, para professores também, né? Não só os alunos, para os profissionais que estão ali na instituição, no desenvolvimento de grupos de estudo, de pesquisa que busquem soluções geradoras de vida para as mais diversas situações da sociedade, né? Então, a igreja ela está sempre nos convidando, né, a estar presente no âmbito universitário, né? Deus nos convida enquanto evangelizar o mundo inteiro, e a igreja que vem estar sempre em unidade com Deus, né? A igreja que é o corpo de Cristo, sempre convidando nós leigos a estarmos presentes, evangelizando dentro das nossas realidades, aqui no nosso caso, no ambiente acadêmico universitário, né? E aí a CNBB nos exorta também, olha o que ela diz: o mundo universitário, por sua natureza, tem importância fundamental na missão da igreja, em virtude de seu papel no mundo da cultura, na formação das mentalidades e na formação de profissionais. Então aqui você vê que a evangelização no âmbito universitário é de extrema importância por causa da cultura. Muito se falou aqui da cultura, muito se falou aqui dos profissionais, da formação de mentalidades, na formação de profissionais. Então, como eu já disse, se você tem um ambiente universitário com ausência de Deus, você vai ter uma sociedade com ausência de Deus, né? E aqui eu tenho uma exortação para cada um de nós, porque as nossas faculdades, as nossas escolas, os nossos cursinhos estão cheios de católicos. Estão cheios. E onde eles estão? Onde nós estamos? Onde nós estávamos quando se iniciou essa decadência, né? Infelizmente, muitos se revestem de católicos, né? Fora da faculdade, mas quando entra na faculdade parece que deixa o papel de católico, de cristão, de evangelizador fora, né? Esse não é o convite que Deus nos faz, esse não é o convite que a igreja nos faz, beleza? O âmbito universitário, ele abrange, né, muitas áreas, não é só a faculdade, não é só a escola, né? Por âmbito universitário, ou mundo universitário, a gente entende as instituições de ensino superior, né? E aí engloba as universidades, faculdades, centro de ensino, né? Escolas técnicas, escolas de ensino médio, escolas de ensino fundamental, né? Seja pública, particular, não se restringindo apenas a espaços físicos, ou mesmo ao corpo discente, né? Docente, administrativos, profissionais, mas abarcando o campo da cultura acadêmica, né? Produção de ideias, projetos, trabalhos, ações em torno das instituições. Enfim, é o mundo do ensino,
é o mundo da produção cultural, é o mundo da produção profissional. É aí que é o nosso campo de atuação. É aí que está precisando da nossa evangelização. Então, o convite da igreja, e é o próprio chamado do MU, né? Ele não pode ser restringido a espaço físico, não pode ser restringido aos alunos, aos profissionais. É um trabalho que abrange todo o ambiente acadêmico. Então, a gente deve ser motivado a inserir nas mais diversas realidades acadêmicas, inclusive em relação à comunidade acadêmica da nossa região, né? Não só na minha faculdade, mas a comunidade acadêmica da região, projetos, trabalhos, feiras, tudo isso nós temos liberdade, né, para evangelizar. Então é desse local privilegiado que vai sair político, professor, advogado, médico, artista, pensador, formador de opinião. É no ambiente acadêmico que surge o fundamento para a criação das leis, por exemplo, né? Então, se você tem um ambiente acadêmico ausente de Deus, você vai ter futuramente uma sociedade ausente de Deus. Se você tem um ambiente acadêmico sem a busca pela verdade, sem a busca pela virtude, sem a busca pelo belo, se tudo é relativo, é assim que será a sociedade futura. Então, diante dessa realidade, nós temos que fazer com que esse ambiente encontre Jesus Cristo, né? Porque esse encontro com Ele nos faz querer buscar uma formação profissional que esteja realmente a serviço do ser humano, da população, né? Do bem comum, né? E isso nos dá coragem, nos dá esperança de uma sociedade melhor, né? Nos dá uma esperança de salvar almas para Cristo. Amém? Então, beleza, Leandro, entendi a importância de evangelizar no âmbito universitário, entendi que Deus me convida, entendi que a igreja nos faz esse chamado, entendi que eu posso colaborar com isso, mas como é que eu faço? Como evangelizar no âmbito universitário? Então, quando a gente fala de evangelizar no âmbito universitário, a gente está falando de evangelizar homens e mulheres, né? Homens e mulheres normais, que têm sede de Deus, mas que por vezes não encontram resposta suficiente para o seu desejo. Essa é a nossa realidade. Deus fez o nosso coração infinito para que só Ele infinito possa preencher. Então nós temos essa sede, essa ânsia. Então você entende claramente o que cada uma dessas pessoas que nós iremos atingir com a evangelização sentem, né? A única diferença é que nós encontramos com Jesus, né? E nós podemos mostrar através do nosso testemunho, beleza? Então a gente vai meditar alguns caminhos importantes para que a gente possa cumprir com êxito esse chamado de evangelizar, porque é um chamado. Se você está aqui, você não está aqui porque deu vontade de clicar aqui, porque esse vídeo é interessante. Não, você está aqui porque você tem um chamado. O Espírito Santo te guiou até aqui. Então, Leandro, eu não faço uma faculdade, eu não estou numa escola, eu não estou num cursinho preparatório. Sim, mas se você tem a missão e a vocação enquanto leigo, enquanto membro do corpo de Cristo, que é a igreja, amém? De evangelizar toda criatura, e você tem a oportunidade de estar presente em uma escola, em um cursinho, em uma faculdade, de evangelizar de alguma forma um ambiente, e desses ambientes aqui acadêmicos que eu mencionei, você o deve fazer. O MU não é só para quem está cursando um nível superior, é para todo aquele que tem a vocação de evangelizar um ambiente acadêmico, um ambiente de produção cultural, um ambiente de produção de profissionais. É usar da sua profissão também para engrandecer o nome do Senhor, beleza? Então, não restrinja o MU a apenas quem cursa universidade, quem cursa o nível superior. Até porque, olha aqui, nós estamos durante a pandemia com muitos calendários das faculdades estão suspensos. E aí, como é que fica a atuação do MU? Né? Aqui continua a produção cultural, continua a produção de ideias, debates acadêmicos nas redes sociais. Você vê aí pessoas passando as necessidades, onde se pode ajudar, né? Unindo-se salas, grupos. Então o trabalho do MU não para. Beleza? Então vamos entender aí como a gente pode cumprir com êxito esse chamado, né? Então vamos começar por lembrar aí o que o próprio Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Vamos tomar como base a leitura de Lucas 10, 30 a 33, né? Que é a parábola do samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e de o terem maltratado com muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava,
Chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu mesmo. Sem pretender a gente aprofundar aqui uma profunda análise nesse texto, a gente tem que entender o primeiro passo para qualquer ação evangelizadora, que é o quê? Ver a realidade. Assim como o samaritano primeiramente fez, ele viu o homem desfalecido. A gente tem que ver a realidade a qual a gente se encontra. Qual é a realidade da universidade hoje? Da sua universidade, da sua escola, do seu ambiente acadêmico? Qual é a realidade local, estadual, nacional da universidade? Então, esse é o primeiro passo. Entender a sua realidade. O que está acontecendo? Que tipo de problemas existem no local onde a gente está inserido? Como está a pesquisa científica? Como que tem sido os artigos acadêmicos? Existem pessoas passando por dificuldades, alunos, professores. Como eu posso ser sal da terra e luz do mundo nesse local? É isso que o samaritano fez. Primeiro ele identificou a realidade. Todos os outros, o sacerdote, o levita, eles viram o homem caído e não observaram a realidade, apenas olhou. E isso que muitos católicos têm feito, apenas olhado. E aqui o samaritano ele olhou e ele identificou o problema. O homem precisava de ajuda. Da mesma forma, essa realidade universitária precisa da minha ajuda. E essas perguntas e tantas outras, elas precisam brotar no coração missionário. A gente tem que ver a necessidade que o ambiente universitário tem de um encontro com o Senhor. Olha o que diz o Papa Francisco. Quase sem nos dar conta, tornamo-nos incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem, que não nos incumbe. Então, buscamos a gente conhecer a realidade que a gente está inserido. Como eu posso ajudar? E não ter medo, descer do cavalo e ir ao encontro daquele que está à margem, aquele que está precisando. Seja essa uma ajuda espiritual, humana, financeira, intelectual, doutrinária, qualquer outra natureza, uma ausência de Deus. Esse é o primeiro passo para se evangelizar nesse ambiente universitário, não só no ambiente universitário. Então, além da atitude de observar a realidade, avaliar, à luz do Evangelho essa realidade, a gente tem que também acreditar firmemente que a mensagem de Jesus Cristo é verdade e vida para as pessoas, que pode verdadeiramente libertar, assim como o samaritano fez. Depois que ele identificou o problema, ele sabia que ele podia ajudar. Da mesma forma, nós temos que ter convicção de que a palavra de Deus ela é suficiente, de que a presença de Jesus Cristo ela pode mudar essa realidade. Nós temos que ter essa convicção clara para nós, de que ao início do ser cristão, não é uma decisão ética, uma decisão moral, é um encontro com a verdade, é um encontro com Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo encarnado, e que ele pode se mudar toda e qualquer realidade, inclusive a universitária. Então, tal convicção, ela deve nos levar a um terceiro passo, aproximar-nos da realidade. Então o samaritano viu, analisou, tinha convicção de que podia fazer uma coisa, podia ajudar e se aproximou da realidade do homem que tinha apanhado dos ladrões. Da mesma forma, nós tendo convicção de que Jesus pode mudar essa realidade, a gente se aproxima da realidade e em saída. É isso que a igreja tem nos pedido, uma igreja em saída, como insistentemente a igreja nos tem clamado a estar. Devemos ser promotores da cultura do encontro no ambiente acadêmico. Mas o que temos visto são cristãos que têm se colocado de lado, que têm se isolado na universidade. Mas nós temos que ir ao encontro do outro, no encontro daquele que tem precisado, mesmo que ele não pareça, mesmo que ele não perceba que ele está precisando.
A nossa presença é sal da terra e luz do mundo. Infelizmente, sabemos que a realidade da nossa sociedade tem se tornado cada vez mais individualista, cada vez mais excludente, né? Busca incessante pelo poder, pelo dinheiro, consumismo, né? Pelo prazer desenfreado. E isso separa, né? Isso tem separado grupos e acomodando inclusive muitos cristãos, né? Estou cuidando aqui do meu estudo, do meu TCC, estou cuidando aqui das minhas provas, tenho trabalho para entregar, tenho meus problemas, mas e aí? E a vocação e a missão de evangelizar? Então, aquele que responde sim a esse chamado de ir em encontro ao outro, de ir em encontro àquele que está necessitando, experimenta a graça de viver aquilo que Jesus nos ensinou, que é a misericórdia, que é a caridade, né? Que é o que nós devemos mais maturar no nosso coração, se a gente realmente ama a Deus. Então, quando nós tomamos essa iniciativa, não somos nós que tomamos primeiro. Jesus tomou essa iniciativa primeiro. Eu estou tomando porque Jesus tomou por mim, quando eu precisei, quando eu estava imerso no pecado, ele se fez carne e morreu por nós. Então, da mesma forma, nós devemos ser facilitadores da graça no âmbito universitário. Nós temos que encontrar pessoalmente a cada uma das pessoas, a cada uma das realidades, respeitando com misericórdia, com paciência, a realidade de vida e o processo de conversão de cada um, né? Para que assim a gente possa encontrar Jesus e assim a gente possa fazer essas pessoas encontrar Jesus em nós. Então, concluindo, né, essa formação, entendemos que nós temos um chamado de evangelizar as nossas realidades, de que a igreja nos convida a evangelizar também no âmbito universitário, um ambiente muito importante de produção cultural, onde estão os profissionais do futuro, né, para a formação, como diz São João Paulo II, de uma civilização do amor. E nós aprendemos 3 passos, né? Identificar a realidade, ter a convicção de que Jesus pode mudar essa realidade, né? Não somos nós, mas Jesus, e ir de encontro, né? E o âmbito universitário, ele é um campo muito vasto e que ainda precisa ser muito desbravado. Então é aí que se encontra o papel do Ministério das Universidades Renovadas, é aí que se encontra o campo de atuação do Ministério das Universidades Renovadas. Você consegue entender a grande missão que tem esse ministério? Então, se você está aqui, glorifica a Deus por isso, porque o campo de atuação é imenso e é nosso dever levar Jesus a essas pessoas, ir de encontro a essas pessoas, a fim de que a gente possa contribuir, né, com a formação de pessoas que vão utilizar o seu conhecimento para a promoção de bem comum, profissionais que estarão ali em unidade com Cristo. Então, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você que está aqui vendo essa formação, responder ao chamado da igreja, responder ao chamado de Deus, de ir pregar o evangelho a toda criatura, de evangelizar no âmbito universitário, anunciando e procurando ajudar aqueles que realmente necessitam, né? Começando por nós, começando pela sua realidade, ajudando, né? Seja de forma financeira, estudo, emocional, espiritual, né? Comunitária, ajudando, porque sim, você pode ajudar, você pode, né? A ação de um, ali está a ação de Deus, né? Você pode ajudar, não se subestime, você é capaz de ser instrumento de Deus onde você está. Então aqui nós entendemos qual o nosso campo de atuação, qual o nosso chamado, né, feito por Deus, feito pelo corpo de Cristo, que é a igreja, e como a gente pode responder a esse chamado. E assim a gente vai ver na próxima formação a ação de Deus no âmbito universitário, através do Ministério das Universidades Renovadas. Então, se você ficou aqui, né, essa aqui é a parte 1 da nossa formação, não esqueça que tem a parte 2, beleza? Fique com Deus e salve Maria. Abraço!